Olá, professora Karine. É um prazer imenso reencontrá-la por aqui. Eu quero começar agradecendo pelo convite para participar da Semana de Consciência Negra do Colégio Estadual Luiz Viana, em Nova Itarana. Lamento não poder estar aí ao vivo, gostaria de poder aí estar para abraçar e cumprimentar os colegas, a colega Miranice, que soube com muita alegria que vai participar desse evento, e você mesmo, que também dirige essa escola e que me dá a honra de participar, ainda que por esses meios digitais, desse evento que você já faz e não é a primeira vez. Então eu agradeço muito essa oportunidade, espero que em outros momentos, quando retornar ao Brasil, eu possa ir aí pessoalmente abraçar e cumprimentar e participar dessa atividade. No momento eu me encontro em Moçambique, aqui no lado oriental do continente africano, onde faço meu estágio de doutorado, meu estágio sanduíche de doutorado, estudando as representações da África na imprensa brasileira e na imprensa moçambicana. Fico aqui até o ano que vem, por esse motivo não posso estar aí pessoalmente. Repito, agradeço muito o convite e a oportunidade de participar dessa conversa com vocês. Como combater a discriminação, como combater as diversas formas de intolerância e de exclusão em todas as esferas? Eu acho que, em primeiro lugar, Karine e demais colegas, nós precisamos investir no diálogo. Eu, por isso, fico muito contente de ter a oportunidade de estar aqui a conversar com vocês. Gostaria, repito, de trocar mais opiniões, de estar ao vivo para que pudesse ouvir as outras questões que o público tem a levantar, porque eu acredito que a chave para enfrentar tudo isso é o diálogo, é a conversa, especialmente na escola. A intolerância, o preconceito, a discriminação, que é colocar uma viseira e impedir o diálogo. Qualquer estratégia de transformação, de democracia, de respeito à vida, de valorização da vida, precisa estar centrada no estabelecimento do diálogo. O diálogo não quer dizer que nós vamos chegar a um ponto comum, que todo mundo aqui vai concordar com o que eu digo. Não, isso não é diálogo. Diálogo é eu poder falar, é você poder falar, é todo mundo poder manifestar a sua opinião e todo mundo ouvir a opinião do outro e discutir a opinião, o conteúdo, concordando ou não. A escola, repito, é um local por excelência disso. Na minha visão, o centro de qualquer estratégia pedagógica transformadora, democrática, cidadã, deve ser baseada no estabelecimento de uma cultura do diálogo, que é tudo que nós não temos hoje. Hoje é todo mundo cheio de razão, é todo mundo cheio de verdades, todo mundo senhor da verdade e da razão, querendo impor aos outros o seu modo de ser, as suas crenças e seus valores. Então, como é que a gente combate a discriminação? A primeira coisa é instaurando um clima, instaurando uma cultura de diálogo aberto, franco, civilizado, tranquilo. Quer dizer, eu não preciso destruir física, moralmente, uma pessoa que discorda de mim. Uma pessoa que discorda de mim é apenas uma pessoa que discorda de mim. E que bom que discorde. Então, eu acho que a primeira grande coisa para combater a discriminação é explicitar essas diferenças todas e criar essa cultura de diálogo. Agora, isso só não é o bastante. É preciso ir nas raízes do problema. E quais são essas raízes? É o sistema de profunda desigualdade em que a nossa sociedade está assentada. Então, é necessário que ataquemos as causas, como você me perguntou antes sobre as cotas. Quer dizer, a cota cumpre um papel nisso. Mas, além da cota na universidade, nós precisamos começar a discutir acesso à moradia, nós precisamos começar a discutir acesso a emprego, acesso à terra. A terra no Brasil ainda é uma propriedade exclusiva, muito exclusiva daqueles que são herdeiros dos latifuniários escravocratas. A propriedade da terra é um dos sinais
mais significativos do sistema de discriminação que nós vivemos no Brasil. Então é preciso que as pessoas tenham acesso à terra, que as pessoas tenham acesso a trabalho, à saúde, à moradia, à educação, como conversamos no caso da cota. Ou seja, é preciso que exista uma política de redistribuição, não só da renda, de aumentar o salário. A renda é importante, aumentar o salário, mas é preciso ter uma política de redistribuição da riqueza no país. Só quando existir um maior equilíbrio nesses termos, aí é que a gente poderá falar que começamos a avançar de modo significativo no combate ao racismo. Em outras palavras, eu estou a dizer que combater a discriminação significa combater o plano das ideias, combater a formação intelectual, a formação cultural das pessoas, mas precisa também combater o sistema de distribuição desigual das riquezas que caracteriza a nossa realidade. Intolerância religiosa. Eu peço licença a você para dizer que eu não gosto dessa palavra de tolerância e intolerância. Eu não gosto de discutir por aí. Por quê? Tem um erro básico, na minha opinião, na ideia de tolerância. O que é tolerar? Eu sou um sujeito correto, legal, eu acredito nisto, mas eu tolero. Eu não concordo com o que você faz, mas lhe tolero. Ou seja, na noção de tolerância tem embutido uma ideia de que é certo, do que é errado, e que você tem, por um princípio, por uma coisa qualquer, você tem uma atitude de aceitar não, certo, de tolerar aquilo que é diferente de você. Então, para mim, a própria defesa, a própria luta que muitos setores nossos do movimento negro faz por respeito, por defesa, pela tolerância religiosa, eu acho que incorre neste equívoco. Eu não quero ser tolerado por ninguém. Eu não quero que ninguém tolere a minha prática religiosa. Eu sigo a minha prática porque eu tenho direito de seguir a prática que eu bem entender. E ninguém pode dizer o que devo e o que não devo fazer, o que é o que não é certo. Eu tenho direito a cultuar meus ancestrais. Eu tenho direito a cultuar as divindades dos meus povos. Minha crença religiosa não é melhor, mas também não é pior do que nenhuma outra crença. Então eu não quero ser tolerado. Eu quero ser respeitado no meu direito de praticar a minha religião e, mais do que isso, certo? Eu quero ser valorizado pela diferença. Para mim, essa é a questão fundamental que nós devemos lutar. Nós devemos lutar pelo respeito à diversidade, pela valorização da diversidade. O pensamento diferente é que é bom. Não temos que pensar todos do mesmo jeito e ninguém tem que querer impor o seu pensamento, a sua crença, os seus valores para os demais povos, para as outras pessoas. Então nós devemos fazer uma luta não pela tolerância religiosa, mas pela valorização da diversidade. Uma nação, um país será forte e democrático quanto mais diversificado ele for e quanto mais ele for capaz de conviver com a diversidade. Eu gosto de ressaltar que a diversidade é que gera a vida. Onde há uniformidade, a vida não floresce. A vida floresce na diferença, na multiplicidade, na pluralidade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos combater firmemente todos esses que querem impor o seu ponto de vista, seja ele o ponto de vista político, seja ele o ponto de vista artístico, seja ele o ponto de vista religioso. Cada cidadão, cada grupo de cidadão deve ter a liberdade para praticar a forma religiosa que achar prioritária, que achar correta, que achar mais adequada, que mais lhe realize como ser humano. Repito, nenhuma religião é melhor do que a outra e nós não devemos aceitar, devemos denunciar, devemos combater toda e qualquer atitude de agressão contra as nossas práticas. Sim, as cotas raciais são entendidas nesse sentido. Eu gosto de usar um exemplo, Karine,
que talvez torne mais direta a compreensão desse fenômeno. Imagina uma corrida que você dá a largada. Então um grupo, uma corrida, aquelas corridas de resistência, né, de longa duração. Então você dá a largada e um grupo começa a correr. E dá uma volta, dá 2 voltas, dá 10 voltas, dá 100 voltas. 100 voltas depois, os outros grupos começam a andar. E começa a dar sua volta. Só que quando aquele grupo deu 100 voltas, o outro já está lá na frente, já deu mais 100. Ora, chega lá na frente, então alguém para a corrida e diz: epa, não, isso não tem sentido. Somos todos iguais. A partir de agora, todo mundo é igual. Ok, então vamos correr agora, todo mundo como iguais. Beleza. E o que é que faz com aquela diferença de 100 voltas que foi dada para quem largou primeiro? Não sei se eu sou direto, se eu sou explícito no meu pensamento, mas o que eu quero dizer é a desigualdade, o racismo brutal, aquele que exclui a população negra da escola, do trabalho, de moradia, de acesso à saúde digna. Quer dizer, isso causa uma diferença, uma defasagem, uma desigualdade brutal. Esta sociedade brasileira foi toda organizada em função disso. A pergunta que se faz é: como é que nós podemos eliminar essa diferença? Não basta chegar agora e dizer: epa, somos todos iguais, acabou a diferença, agora não tem mais racismo, todos têm os mesmos direitos. Repito, é preciso ver o que faz com as 100 voltas. É preciso ver o que é que faz, no nosso caso, com aquela herança dos anos de escravidão e de toda a exclusão que seguiu a abolição da escravatura. Então, as políticas de ação afirmativa, entre elas as cotas para as universidades, mas também em concurso, são uma pequena medida para reparar esta desigualdade, para reparar essa injustiça histórica. É você reconhecendo que alguém partiu na frente e que ao partir na frente tem uma vantagem colossal, é preciso que você crie condições para que de fato haja uma disputa igualitária, para que de fato as pessoas tenham acesso, tenham a oportunidade de competir, de se colocar, de entrar de fato no mercado de trabalho. Então, as cotas para as universidades abrem uma possibilidade, abrem um caminho para que milhares e milhares de jovens de origem popular, jovens negros, possam ter acesso ao estudo e, com isso, abram um caminho para mudar a sua realidade. Há muita resistência à implantação, desde o começo houve, atualmente se procura sabotar ainda muito vigorosamente as políticas de cotas, mas em todas as instituições em que isso foi implantado, há balanços, há avaliações que mostram o êxito desta política. Os alunos cotistas são, em geral, tão bons quanto os não cotistas, mas na maioria dos casos os alunos cotistas têm desempenho melhor do que aqueles que não são cotistas. E isso tem um impacto na sociedade muito grande, porque você, depois de quase mais de um século, na verdade você começa a ter negros tendo acesso a posições, a profissões que antes eram exclusivas de branco. A própria universidade brasileira foi organizada, eu sou professor de universidade, estudei, me formei e depois vinha trabalhar na universidade, sei que toda a estrutura, tanto a lógica dos currículos, como as estratégias pedagógicas, tudo é feito para excluir a população em geral, a população pobre em geral e os negros em particular. As cotas causou um pequeno, mas significativo abalo nessa estrutura, porque os negros passam a ter acesso em maior número à universidade, inclusive ter acesso a certos cursos que eram absolutamente nórdicos. Eu gosto de usar essa expressão, cursos em que você poderia rodar e não encontrar um único negro
Em história, a gente estava lá, entramos em história, nas áreas de humana podia encontrar alguma coisa, mas quando você vai para a área de exatas, ou ia para a área de saúde, para a medicina, por exemplo, você não encontrava nenhum negro. As cotas, repito, abriram uma brecha, um pequeno arranhão, uma pequena reparação em relação a toda a exclusão, toda a discriminação que a população negra sofreu. Os resultados têm sido positivos e mostram que esse é um caminho para continuarmos insistindo. Você me pergunta agora sobre raça e racismo no contexto brasileiro. Ora, é importante fazer uma pequena distinção aqui. Raça é a ideia de que determinada espécie é dividida, é agrupada a partir de certos caracteres, certos traços biologicamente definidos. Essa ideia, esse conceito, foi utilizado para interpretar a espécie humana. E o que é que ela diz então? A humanidade é toda ela dividida em meia dúzia de grupos definidos por seus caracteres biológicos. Essa é a ideia de raça. Você pegar uma espécie e dividi-la em grupos. Um outro passo que é decorrente dessa ideia de raça é o que nós chamamos de racismo. Ora, o que é o racismo? É dizer que existem as raças e, mais do que isso, é dizer que existe uma hierarquia entre elas, que uma raça é melhor do que a outra, que a existência daqueles traços físicos, que nós vemos o aspecto físico, mas aqueles traços biológicos, melhor dizendo, definem não só o aspecto físico, a aparência, a forma que nós vemos diretamente, mas definiria também as características morais, intelectuais, certo? Éticas. Ora, isso faria com que um determinado grupo fosse melhor do que o outro. Então, eu faço a distinção. É importante que você anote a distinção. Raça, a ideia de dividir em grupos. Racismo é um passo adiante, é dizer que um grupo é melhor do que o outro. E que você identifica isso, claro, pela simples aparência. Então, o simples fato da pessoa ser negra já o colocaria numa escala inferior, já o colocaria na base da pirâmide. No outro lado, no topo da pirâmide, estariam os brancos. Os homens brancos cristãos seriam o topo da escala evolutiva. A cultura material, a cultura técnica, o desenvolvimento, entre aspas, para a palavra, todas as aspas possíveis para a palavra desenvolvimento, das tecnologias seria um sinal da superioridade da cultura deste povo. Nós vivemos isso no Brasil. Hoje, mais de 100, 150 anos depois que essas teses começaram a ser elaboradas e foram ganhando forma, no final do século XIX, essa crença racial, essa crença de que existe raça e que uma raça é superior a todas as outras, chegou a ser considerado uma coisa científica, estabelecido pela ciência. Por isso que eu digo, eu tenho muito medo desse negócio de ciência, né? De verdade absoluta, vamos devagar com isso. Hoje, a mesma disciplina que ajudou a criar essa aberração lá no passado, a biologia, já diz, não existe raça. Toda espécie humana é uma coisa só. Certas diferenças genéticas entre uma pessoa de pele escura e uma pessoa de pele clara são insignificantes. Tem uma professora que dizia que é mais parecido um negro magro e um branco magro do que um negro gordo de um negro magro. Ou seja, o dado da gordura é mais significativo e revelador de diferença do que o dado de cor de pele. Então, essa mesma ciência que lá atrás criou o tal do racismo científico, hoje diz que não tem raça, somos todos iguais e que isso é uma coisa ultrapassada. No entanto, apesar de, do ponto de vista biológico, hoje já há um consenso, não há quase ninguém, é preciso tomar cuidado com isso, né? A gente pode sempre ser surpreendido
mas hoje, do ponto de vista biológico, eu creio que ninguém mais defenda que existem essas diferenças. No entanto, como você me pergunta, no contexto brasileiro, a ideia de raça e o racismo continua sendo muito vigorosamente implantado e usado na realidade brasileira. Certo? Eu gosto de fazer uma comparação que é triste, mas que é necessária. Quando se fala de bala perdida, eu gosto de insistir que não existe bala perdida. A bala tem um endereço. Toda vez que você vê alguém que foi assassinado, a bala perdida, vai olhar lá o perfil das pessoas e você verá como o massacre diário, a violência diária em que a população brasileira é submetida, tem um endereço certo. As pessoas de pele escura, as pessoas negras, são muito mais vítimas do que as pessoas não negras. Vítimas do quê? De tudo. Se você for pegar qualquer indicador da realidade brasileira, você verá então como o racismo existe, é forte, é operativo na nossa realidade. Certo? O racismo é um critério de exclusão em nossa realidade. Então, se você for pegar, por exemplo, o Congresso Nacional, se for pegar os ministérios, se você for pegar o Judiciário, quantos negros você vai encontrar nisso? Não vai encontrar. Mas se você for para o outro lado, pegar os bairros populares, pegar as piores escolas, pegar as penitenciárias, então você vai ver uma proporção absurda de negros, muito maior do que a composição de negros na população. Se você pegar, e só para finalizar, um exemplo que é o que eu estou estudando, que é o problema da imprensa. Se você assiste à imprensa brasileira, se você vê as televisões, você tem a ideia de que está vivendo num país nórdico. É possível você encontrar mais negros na televisão da França ou até da Alemanha do que na televisão brasileira. Então, a cor da pele ainda é um elemento forte, um elemento central, eu gosto de dizer, um elemento estruturante das relações sociais no Brasil. Sim, apesar de biologicamente não existir, raça e racismo ainda são elementos fundamentais da vida brasileira que nós precisamos combater e eliminar. Bom, quais são as contribuições da cultura africana para a formação da personalidade brasileira? Eu acho que já adiantei um pouco na questão anterior. Primeiro, eu gosto de fazer só uma ressalva, eu não uso o termo a cultura africana. É importante dizer, e essa minha experiência aqui em Moçambique nesse momento me confirma essa ideia que eu tinha, é importante dizer que não existe uma cultura africana. Hoje talvez até a gente possa falar isso, de que há cultura africana. Hoje talvez aí no Brasil a gente possa falar isso, mas é importante ressaltar que há 100 anos, há 200 anos, há 400 anos atrás, era difícil imaginar que tudo isso que nós estamos vendo, todo esse continente, fosse reduzido a uma coisa só. O que faria com que um habitante do que hoje é a África do Sul, ou do que hoje é Moçambique, aqui onde me encontro, se identificasse com alguém que era habitante da Nigéria? Eu gosto de ressaltar, acho importante que falemos isso em todos os cantos, que a África é um continente, não é um país, e mesmo se você pegar um país isolado, como eu estou aqui em Moçambique, se eu pegar Moçambique, eu vou encontrar uma diversidade, uma variedade de práticas, de crenças, de valores muito grande. Então não dá para você falar de uma cultura africana única aqui na África. É claro que aí no Brasil as coisas são diferentes, porque a operação que o tráfico de escravos fez foi pegar gente de povos diferentes, de todos os lugares do continente, e levar aí para o Brasil. Ao fazer isso, colocou primeiro no mesmo barco, colocou no mesmo navio, e aí chegando colocou na mesma cidade, colocou na mesma fazenda, colocou na mesma senzala pessoas de origens, de culturas, de tradições muito diferentes, algumas até opostas, inimigas.
tudo isso, então, era reunido num mesmo espaço, a começar pelo navio, repito, que fazia o tráfico. Essa experiência de vida comum, na travessia do oceano, e aí, no processo de escravização, foi forjando identidades, foi forjando unidades. Então, no Brasil, é possível, é correto e faz sentido a gente falar de cultura africana, né? Porque os africanos demonstraram uma extraordinária capacidade de resistência aos terrores, aos horrores que passavam na escravidão e foram abandonando aspectos aqui e ali da sua cultura, criando outros, reunindo e reforçando elementos que eram comuns para daí criar as condições de sobreviver, de resistir e de derrotar o sistema escravista que procurava desumanizá-las. Então, de fato, aí nas Américas e particularmente na América Portuguesa, que nós estamos tratando, então a gente pode falar de que aí se formou uma cultura africana que juntava, que junta, né? Estamos vivendo ela ainda, aspectos de culturas de diferentes povos. Então, repito, uma das coisas importantes, uma das contribuições importantes dessa presença africana no Brasil é exatamente o fato de produzir uma cultura que era comum, de criar uma cultura que trazia e que incorpora elementos dos diversos povos. Como é que isso influenciou a formação brasileira, da personalidade brasileira, da cultura brasileira e do baiano? Eu, de novo, repito o que falei na questão anterior, professora Karine. Essas coisas estão no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, no jeito de vestir. Mesmo que a elite racista, né, a classe dirigente racista e preconceituosa do Brasil não goste, como a gente acabou de ver recentemente, certo jornalista que não merece nem citar o nome, dizer, certo, a coisa de negro, ou seja, um modo de ser dos povos africanos, se espalhou e se consolidou e está presente na formação de todo brasileiro, não só dos negros. Isso é que é importante ressaltar. Não é quem é negro na cor da pele que pratica e que tem esses elementos, esses traços. Todos os brasileiros, direto ou indiretamente, em maior ou em menor grau, são influenciados por isso. Eu vou dar só dois exemplos muito simples. Primeiro, as manifestações religiosas. Certo? Até as manifestações religiosas que procuram combater, falam mal, procuram demonizar as práticas africanas, têm traços das práticas africanas. Outro exemplo, que eu acho muito importante e assim, fácil identificação, é a língua. Certo? Tem coisa mais reveladora, mais significativa do que a língua de um povo, o idioma que um povo fala. Certo? A língua sintetiza os conceitos, sintetiza as visões de mundo, a língua sintetiza a cultura de um povo. E a língua brasileira, olha, anote aí o que eu estou falando, a língua brasileira não é português, nós não falamos português. Eu estou aqui de novo em Moçambique, onde a língua oficial é o português, e vejo como o português que é falado aqui é radicalmente diferente do que nós falamos no Brasil. Tem expressões das mais variadas, que têm sentidos, significados absolutamente diferentes. Eles falam aqui um português muito mais parecido com o português de Portugal. Nós, eu insisto, falamos o brasileiro. Por quê? Porque o português que é falado no Brasil tem uma influência, uma marca das línguas dos povos indígenas, mas, sobretudo, dos povos africanos, que o transformam numa língua completamente diferente. A professora Ieda Pessoa de Castro, uma baiana que passou a vida inteira estudando isso, tem uma obra que é leitura obrigatória, que são Falares Africanos na Bahia, onde ela mostra isso em detalhes, como o jeito de falar, o ritmo da fala, a pronúncia ou não de determinados termos. Ela diz, por exemplo, que nós não pronunciamos os ditongos.
E, sobretudo, o vocabulário, o vasto vocabulário que existe na língua portuguesa, ou seja, na língua brasileira, certo? Que é um vocabulário das línguas africanas, que estão de tal modo incorporados ao nosso modo de falar, que nós não identificamos como africanos. Achamos que é palavra portuguesa. Coisas como caçula, como bunda, como calunga, são expressões típicas, originárias das línguas de origem banto. Então, são dois pequenos exemplos, professora Karine, que mostram como, repito, as culturas africanas, reunidas aí no Brasil em uma coisa só, fundaram, marcaram e impregnaram fortemente todos os traços, desde, repito, da língua, do modo de praticar as crenças religiosas, das práticas alimentares, do jeito de se vestir, do jeito de falar, do jeito de andar, enfim, do modo como o brasileiro encara os problemas, enfrenta os problemas. Tudo isso tem uma marca muito profunda das contribuições dos povos africanos. Você me pergunta por que a África é importante, qual é a importância, qual é o significado da África para a história do Brasil, para a formação do Brasil em geral e da nossa Bahia em particular. Tentando ser direto, eu gosto de destacar o seguinte: não é possível entender, não é possível conhecer, não é possível saber um pouquinho do que é o Brasil se nós não reconhecermos a participação dos diversos povos africanos na formação da nossa nação, do nosso país. O Brasil não foi formado apenas pelos europeus, como a gente é forçado, é levado a acreditar quando vê a televisão, quando vê os meios de comunicação em geral, a imprensa em particular, mas também quando vê o discurso na igreja, quando vê o discurso na própria escola. Certo? Então, o Brasil é fruto dos encontros e confrontos de vários povos, dos diversos povos europeus, não só os portugueses principalmente, mas de vários povos europeus, mas sobretudo dos diversos povos que aqui habitavam, ou melhor, que aí habitavam, né? Os que eu gosto de chamar de os donos da terra, ou os negros da terra, como eram chamados no tempo colonial, e que hoje a gente chama de os índios, e é formado também e fundamentalmente pelos vários povos africanos que foram levados forçadamente pelo tráfico para serem escravizados aí no Brasil. Não foi um povo só africano que veio, foi gente de todos os cantos aqui da África. Foi gente daqui, de onde eu estou, em Moçambique. Tive a oportunidade de visitar a cidade de Quilimane, e que as pessoas de lá chamam de o Pequeno Brasil, para vocês terem uma ideia da ligação dessa banda oriental com o nosso país. Tive a oportunidade de, aqui mesmo na província de Nampula, onde me encontro, visitar a ilha de Moçambique, é o local que deu origem ao nome do país e que era lá atrás uma fortaleza montada pelos portugueses. Adivinha para fazer o quê? Para fazer o tráfico, para capturar, vender e fazer o tráfico de pessoas que seriam escravizadas aí na América e especialmente, é claro, no Brasil. Mas foi gente daqui da banda oriental do continente africano, mas foi gente da banda ocidental, de onde hoje é Angola, onde é o Congo, do Golfo da Guiné, do Golfo do Benin, onde temos Nigéria, o Benin, Togo, todo o litoral ocidental africano foi ponto de tráfico, foi rota de tráfico para levar gente a ser escravizada forçadamente aí no Brasil. Então, essas pessoas que aí foram, apesar de não serem vistas e tratadas como pessoas, essas pessoas que para aí foram levadas forçadamente, trabalharam e viveram e mexeram em todas as dimensões da vida nacional. Literalmente todas. Não há um aspecto sequer da vida brasileira, dos tempos coloniais, em que o trabalho não tenha sido feito pelos negros, entre aspas, escravizados. Negro, entre aspas, por quê? Porque negros eram como eram chamados os povos da terra, os que hoje chamamos índios, e os chamados negros da Guiné, os africanos que daqui foram levados.
Então, essas pessoas trabalharam, repito, na cidade, trabalharam nos campos, trabalharam na produção agrícola, na mineração, na pecuária, trabalharam na construção das cidades, das estradas, de ferrovias, mais à frente, enfim, em todas as dimensões, em todas as atividades, lá estava o trabalho dos povos africanos escravizados. Então, a cultura brasileira, mas não só a cultura brasileira, a riqueza, entendendo a riqueza também como parte da cultura, toda ela produto do sangue, do suor, do esforço dessas pessoas que para aí foram escravizados. Então, a África é absolutamente fundamental, é absolutamente estruturante da realidade brasileira. O que o Brasil é ou não é fruto, repito, do sangue, do sacrifício, da morte mesmo, do trabalho, do suor, da escravização de toda essa gente. E gosto de ressaltar, isso continuou depois da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O tráfico continuou existindo até 1850, mas a escravidão se prolongou até 1888. Fomos o último país do mundo a eliminar essa instituição. Mas para quem pensa que com a Lei Áurea as coisas estavam resolvidas, não estavam resolvidas de jeito nenhum. Porque a exploração que existiu no período da escravidão se prolongou com a instituição, a consolidação de práticas racistas e de discriminação racial que tornaram o nosso país esse antro de desigualdade e de preconceito que nós vivemos hoje. Então a exploração da época da escravidão continuou no que eu chamo de sistema de discriminação e de opressão, que é a grande característica da vida brasileira. Hoje, ainda hoje, nós vivemos sobre essa pressão e essa opressão que mata, que extermina gente em todos os dias. Não há um único dia que um negro, uma negra não morra em algum canto do nosso país. Então não é possível, voltando à sua questão, não é possível compreender a realidade brasileira, as desigualdades que nós vivemos, o nível de violência, de ódio, de repressão que nós vivemos no Brasil, se não compreendermos que esse país foi assentado na profunda, na radical desigualdade, na profunda e radical exploração dessa massa que veio daqui do continente africano para efetivamente colonizar o Brasil. Já dizia o professor, o mestre, o poeta, o romancista Alberto da Corte Silva, que na minha opinião é o maior conhecedor de história da África do Brasil. A professora Karine já me ouviu falar dele bastante. Alberto da Corte Silva reproduz uma expressão do século XIX que eu acho fantástica. Ele diz: a África não só povoou, a África colonizou o Brasil, colonizou no sentido de civilizar, no sentido de levar sua cultura, suas culturas para esse país. O que nós somos hoje, repito, é fruto também, é claro, não estou dizendo que os portugueses não tiveram papel, tiveram, mas o Brasil é fruto também dessa presença dos povos indígenas e especialmente, é claro, dos povos africanos. Bom, você pergunta o que é que podemos comemorar. A resposta está aí mesmo, em Nova Itarana. Quer dizer, quando há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, talvez até um pouco menos, talvez há 5 anos atrás, nós poderíamos imaginar que uma cidade do interior da Bahia, uma das escolas públicas de uma cidade do interior da Bahia, estivesse reunida toda a comunidade, os professores, trabalhadores, os estudantes, as famílias, para discutir a discriminação, o preconceito, a construção de uma sociedade democrática e igualitária. Quando isso seria pensado há 5 anos atrás? Alguém imaginaria que isso era possível? Então eu acho que a própria realização, você fez no ano passado isso, se não me falha a memória, quer dizer, a própria realização de um evento desta natureza é uma demonstração de que nós temos o que comemorar.
de que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos que tentam espalhar o ódio, a mentira, que tentam manter e ampliar o preconceito, as coisas estão andando. Acabamos com o massacre? Não. Ainda diariamente pessoas são assassinadas. É duro, mas eu gosto e acho necessário repetir isto. É desagradável, mas precisamos repetir isso. Todos os dias pessoas são assassinadas. Enquanto nós estamos aqui conversando, em todos os cantos do Brasil, em toda a cidade do Brasil, pessoas estão perdendo a vida por serem negras. Então, nós temos uma tarefa monumental ainda pela frente, não resta dúvida. No entanto, o fato de estarmos a debater, de estarmos a conversar, de estarmos a mostrar nas escolas outros aspectos, outra dimensão, levando o estabelecimento daquilo que eu falei, que é aquela cultura do diálogo, é um passo enorme. As políticas todas de ação afirmativa, que depois de muito tempo começaram a ser aplicadas, as cotas, é um sinal de avanço importantíssimo. Quer dizer, hoje você vai ter uma geração de advogados, de médicos, de engenheiros negros, coisa que, repito, há 10 anos atrás não era pensado. Isso é um avanço, é uma coisa positiva. O que nós estamos a fazer aqui? Eu estou em Moçambique, estudando História da África, eu dou aula de História da África, estou aqui aprofundando meus estudos para continuar dando aula, para melhorar minhas aulas. Você aí em sua escola trata de História da África, toda a rede de ensino passou a ser obrigada a estudar, a trabalhar com os temas de história e cultura africana, e isso foi resultado de muita luta, de muita mobilização dos movimentos sociais, do movimento negro em particular, para que a História da África se tornasse item obrigatório no sistema de ensino do Brasil, e isso foi conquistado em 2003 com a promulgação da Lei 10.639. Então, o ensino de História da África hoje é uma determinação legal. Depois, essa lei foi aprimorada, foi melhorada, e além de estudarmos a História da África, devemos estudar a história dos povos indígenas. Então, dos donos da terra, que eu citei há poucos instantes. Então, nós temos uma coisa importantíssima para combater a discriminação, que é levar às pessoas conhecimento, levar às pessoas informação. É óbvio que o cara que é mal intencionado, que é racista por convicção, ele vai continuar racista. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que a maioria das pessoas são racistas por desconhecimento. São racistas porque foram educadas assim. Então, à medida que nós temos a possibilidade de criar uma educação diferente, de mostrar outro lado da história, eu creio que nós estamos dando passos no combate à discriminação. E isso é um motivo de celebração, isso é um motivo de comemoração. Eu gosto de dizer que o 20 de novembro, é preciso dar vivas a Zumbi dos Palmares, e ao dar vivas a Zumbi dos Palmares, dar viva a todos os quilombolas que existiram no Brasil afora, na época da escravidão, e que continuam existindo hoje. Os grupos remanescentes de quilombos estão espalhados em todo o país e são hoje vítimas da pressão e da opressão provocada pelos latifundiários em todos os cantos. Então, é preciso dizer que o 20 de novembro foi uma data que o movimento negro escolheu para marcar essa luta, para marcar essa resistência, e que é um dia, não um dia de festa, mas é, sobretudo, um dia de luta para acabar com as desigualdades. E nós celebramos, porque nós lutamos também fazendo festa, nós lutamos também cantando, nós lutamos também fazendo música, certo? Nós lutamos também fazendo a encenação. Todas essas manifestações são manifestações de alegria, de afirmação das nossas culturas, mas são, antes de tudo, manifestações de celebração da luta, e são manifestações de luta pela conquista de um mundo diferente, de um mundo melhor, onde as pessoas possam viver e serem pessoas, serem seres humanos, todas, sem distinção. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com vocês, e eu estou à disposição. Se tiver mais questões, é só mandar, que nós estamos aqui.
Um grande abraço para a professora Miranice, um abraço para os colegas, professores da Escola Luiz Viana, e um abraço muito especial para você, minha querida Karine. Desejo a você muito sucesso, muito êxito na sua tarefa de dirigir essa escola. Eu acredito que experiências como essa sua mostram que vale a pena lutar e que a gente vai sim conseguir transformar esse país num lugar digno de todos nós vivermos em paz, com prosperidade, igualdade e justiça. Um grande abraço.